porque nós hoje queremos conversar sobre a Epifania, né? Epifania é a festa da luz, né? É a luz. Então, eu fico pensando que quando Deus nos criou com uma meta. Deus sonhou com cada um de nós. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar tão guardado no seu coração. Deus sonhou, nos criou para amar, para aprender a treinar o amor para voltar para casa. Aí eu acho que ele ficou olhando o povo, olhando, essa turma está meio perdido, né? Está assim meio escurinho, né? A coisa está meio escura lá embaixo. Vamos ver se meu filho vai lá revelar a luz, mostrar para eles quem é Deus. Essa explosão de amor, né? Alguém que nos ama de uma forma incondicional. É a meta que eles têm para chegar, é em mim. Então vou mandar meu filho para revelar isso. Essa é a festa da Epifania. É quando Deus se revela em Jesus para revelar que somos filhos de Deus. Hoje tem coisa melhor nesse mundo que saber que ser filho de Deus. Que você não está solto. Que você tem uma pertença. Eu acho isso um descanso na minha vida. Saber que eu tenho um Deus, Pai. Mas ele percebeu que nós perdemos o sentido sagrado, o ser humano já não tem mais noção disso, as coisas estavam meio escuras, e nós perdemos a consciência de uma coisa tão importante que chama, somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de volta para a nossa casa. Então, quando a gente lê a questão da Epifania, da visita dos magos, acho que a história dos magos, o povo já nem tem muita confiança para ela. Já acostumamos com os magos. Mas essa história de uma riqueza absurda, porque somos nós, é a nossa caminhada. Vocês imaginam que esses magos estavam lá do outro lado do mundo. Isso eram pessoas que tinham uma vida tão estável, provavelmente, economicamente. Né? Eles eram estudiosos, eram sábios, podiam ser homens da ciência. Mas eram pessoas que tinham consciência que estavam aqui para mais do que eles tinham, apesar de ter uma vida satisfatória. Imagina, os presentes que eles trouxeram para Jesus eram presentes que você não dá para recém-nascido comum. Ouro, incenso e mirra. Você não vai levar isso para uma mãe que acabou de ter um neném. Então eram pessoas abastadas, fizeram uma viagem longa. Eles acreditavam que a vida deles tinha mais. Tem hora que a gente precisa pensar, será que de verdade eu acredito que a minha vida é para mais do que eu estou vivendo? Ou eu acho que a minha vida é essa coisinha aqui mesmo? É para mais. Então, como eles estavam inquietos, tinha uma inquietude no coração deles, eles se puseram a caminho. Eu fico imaginando eles começaram a estudar e prestar atenção nos sinais de Deus. E ler os sinais pela estrela e foram. Vocês imaginam tanto que os colegas devem ter debochado. O quê? Vocês vão sair do conforto, vocês vão pegar a estrada, em cima de camelo, vai atravessar para ir atrás de uma estrela? Vocês não estão bons não, é? E às vezes é assim na vida. Quando a gente começa a buscar, mas você vai sair hoje, no grupo de oração, rezar, mas não é possível. Uma terça-feira, chovendo. Então se você começa a buscar, também as pessoas te censuram, te criticam, assim como deve ter feito com eles. Mesmo ligaram, não pegaram o camelo e foram embora. Mas eram pessoas que estavam inquietas. Tinha uma inquietude, como diz Santo Agostinho, né? Aproveitando Agostinho. Deus colocou uma inquietude no nosso coração, porque o nosso coração foi feito para Ele. Enquanto a gente não repousar nele, a gente inquieta, a gente busca. Às vezes não sabe o que, mas busca. E é interessante que a gente acha que essa inquietude é só nossa. Não. Deus tem uma inquietude também por nós, por isso que Ele veio ao nosso encontro. Deus tem uma inquietude por nossa causa. Deus está inquieto, por quê? Por você. Enquanto Ele não te encontrar, enquanto você não permitir ser encontrado, enquanto Ele não se sentir amado, é uma resposta de amor, Ele vai continuar te procurando. Então Deus também tem inquietude, tanto que Ele veio. Ele veio. Foi nascer numa manjedoura, numa pobreza, por amor a cada um de nós, para nos revelar essa plenitude de amor. Aí eles chegam lá em Jerusalém. Quando eles chegam lá em Jerusalém, eles fazem uma pergunta: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, nós vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então preste atenção nisso.
Primeiro que eles viram, né? E foram atrás. Por que tantos viram essa estrela e nem todos se colocaram a caminho? O que João falou? Deus veio para aqueles que eram os seus e ele não foi recebido. A luz veio, mas as trevas não quiseram recebê-la. E quando a gente avalia, Herodes e a cidade de Jerusalém ficou alarmado. Quanto de Herodes nós temos na nossa vida? Quanto de Herodes eu tenho dentro de mim? Que eu também acho que Jesus, Deus, é um rival na minha vida. Quando eu percebo que eu vivo cego aos sinais de Deus, e se tem estrela eu não estou enxergando. O quanto eu vivo surdo às palavras de Deus, porque eu imagino que se eu ver e se eu ouvir, essas coisas de Deus vão chegar na minha vida e vai me impedir de viver aquilo que eu acho que eu estou aqui para desfrutar a bel prazer. E falo, Deus vai me impedir, então ele é um rival, ele está fora da minha vida. Quanto de Herodes tem dentro de cada um de nós? Que a gente acha que Deus é um rival. A gente não acha que Deus está lutando a favor da nossa felicidade. A gente acha que Deus vem para tirar as coisas de nós. Ao contrário. Ele é o único que pode nos dar tudo em plenitude. É o único que pode te dar uma alegria sem fim. O mundo jamais vai conseguir te dar uma alegria como Deus pode nos dar. Jamais. Sempre que você fizer opção por Ele, Deus nunca vai tirar, Ele só acrescenta. Mas é muito, não é pouco não. Porque Deus dá sempre demais. Então, quanto de Herodes tem dentro de cada um de nós? Nós temos que tirar isso da nossa cabeça e do nosso coração, que Deus é contrário à nossa felicidade. O quanto que a gente acha que Deus luta contra a gente, ao contrário. Se tem alguém que está a seu favor e que luta por você, é um só, é Deus. O resto você pode até desconfiar, mas Ele jamais. Ele é uma entrega. E é tão interessante que Jerusalém também ficou todo alarmado, o povo tudo ficou alarmado. E aí nós temos que pensar, quanto que cada um de nós também é Jerusalém. Quando nós nos fechamos para as coisas de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração pesado. Pesado. E não queremos nem saber das coisas de Deus. Quando a gente quer viver somente, ter uma vida fechada mesmo, no egoísmo. Quando eu busco um amor, que é um amor baseado somente no lucro que eu tenho. Ou na vantagem que eu vou ter. Na verdade, a gente vai envelhecendo antes da hora. São Paulo fala o contrário, né? São Paulo fala que quando mais eu estou junto de Deus, apesar do externo vai deteriorando, o interno vai sempre renovando. Se eu viro as costas para o Senhor, ao contrário, eu envelheço. Eu faço um coração pesado, fechado, duro. Deus não entra. E como é que é difícil isso, né? Então tudo que chega de Deus me alarma, falo, não quero saber dele agora não. Vai atrapalhar essa vidinha boa que nós temos, imagina. Deus chegando, ou Deus trazendo uma nova proposta, não quero. Herodes, né? Jerusalém. Aí Herodes chama os chefes, os sacerdotes, os escribas do povo. A turma que é estudiosa da palavra de Deus, mas que pega a palavra de Deus como se fosse um livro para ser estudado. Ou um mapa para ser investigado. E gosta de estudar muito, de ler muito, de citar tudo para fazer altas discussões. Mas é só. Então eles só deram orientação. Foi maravilhosa as orientações que eles deram. Avisaram tudo, que é onde é que nasceu o menino. Mas aquela palavra não chega neles. Eles não são capazes de nenhuma atitude. Eles permanecem imóveis. É igual aquelas pedras que mostram o caminho, mas não saem do lugar. Às vezes a gente é assim. A gente até dá o caminho para as pessoas, mas olha, eu não quero me comprometer. Eu estou surdo para um chamado de Deus que pode mudar a minha vida. Imagina, Jesus está bom desse jeito, viu, querido? Não muda nada, está ótimo. Para que viver uma aventura com ser bobagem? O que eu já sei está ótimo. Você que só veio de Maria, tem um pai adotivo, José, que morreu na cruz, ressuscitou, está ótimo. Para que inventar mais alguma coisa bobagem? Então eu fico surdo. Deus nos convida para cada aventura, nos convida para viver uma vida com sentido. Fala, nada, vamos deixar do jeito que está. Está ótimo. Essa vidinha bem água de chuchu está mais interessante porque não me compromete. Mas a turma escutou tudo e foi embora.
e continuaram a caminho. Porque se eu tomo consciência que eu sou peregrino, eu tenho que entender que eu tenho que começar a me desapegar. Eu tenho que entender que quando eu vou à procura de Deus, existe uma coisa que em mim que chama movimento, eu tenho que andar. Eu vou desapegando das coisas e vou. Eu tenho que ir em busca de alguma coisa. Então, o que está me impedindo de andar? Eu tenho que tirar. E eles foram. Você acha que a caminhada deles foi fácil? Nada. Imagina que ia atravessar o que eles atravessaram no camelo. Presta atenção, na nossa vida, a nossa caminhada, à medida que a gente começa a tomar consciência, né, gente, que tudo é uma caminhada. Eu tomo consciência que eu sou filho de Deus. Eu tomo consciência que eu nasci para Ele, que Ele me criou, que Ele me modelou. Foi o único que me viu no útero, que viu meus ossos sendo formados, que viu tudo. Me criou por amor. E vai voltar para a casa dele. Que delícia que nós temos uma casa para voltar. E aí eu vou tomando consciência da minha vida. Eu começo a me questionar, avaliar. E aí vou vivendo pela fé, aceito a fé. Mas a fé não é uma caminhada reta. Nós temos subida pesada. Nós temos períodos lisos, que é uma beleza. E temos quedas. Tem período que a estrada é dura de andar. Não é fácil não. Mas essa é a nossa caminhada com Deus. Já falei uma vez com vocês, várias vezes já falei isso. Não há parque de estacionamento espiritual. A gente não estaciona, não, gente. A gente anda. Com Deus andamos. Então, a gente, quando tomamos uma consciência que eu sou peregrino e estou a caminho, esses magos chegaram aonde Jesus estava. Vocês imaginam que eles chegaram lá, o que eles viram? Um lugar de uma pobreza, um menino deitado, enfaixado lá com os paninhos, pobre, Maria e José. E eles se dobraram. Eu fico imaginando se a gente tivesse encontrado, a gente ia dobrar também. Porque se ele chegasse à majestade, eu falava, não, capaz de ser o rei mesmo. Mas isso aqui vai ser o rei mesmo? E eles ajoelharam, entregaram os presentes e prostraram. É claro que isso tem um significado. Mas cá entre nós, que a gente tem que ter coragem. De verdade, a gente adora a Deus? De verdade, a gente consegue se curvar diante dele? Com muita honestidade, a portas bem fechadas. Qual é o Deus lá no fundo da minha alma que eu adoro? Será que eu também teria coragem de fazer como os magos, de colocar aos pés dele a minha vida? De entregar para ele a minha riqueza? Porque quando os magos colocam aquilo, dentro do sentido daquela época, eles se colocavam, eles reconheciam ele como rei e como Deus e Senhor. Quando eles entregaram tudo, era um sinal de completo submissão a ele. Eu te reconheço como Senhor e sou submisso, a partir de agora, seu servo. Nós temos que pensar em nós, que já tomamos tantas consciências, que já caminhamos, né? Estamos aí caminhando a nossa vida de oração. Será que eu também adoro o Senhor? Será que de verdade eu tomo consciência daqui da minha pequenez diante da grandeza de um Deus, que para mim adorar a Deus, eu tenho que entender aquilo que sou, um nada, diante daquele que me criou, que é tudo. Então a gente só consegue adorar quando você reconhecer isso. Será que eu confio nele o bastante para fazer essa entrega absoluta de tudo? De falar aquilo que eu já falei com vocês uma vez. A graça que eu recebo, eu ofereço ação de graças. Então Deus nos concedeu a vida e a gente já oferece e fala que o Senhor faça dela aquilo que o Senhor sabe que é melhor. Será que a gente consegue na nossa caminhada de verdade adorar a Deus? De verdade. Entender, e eu acho que hoje, como o mundo perdeu o sentido do sagrado, as pessoas perderam o sentido da vida. As pessoas, observa o povo trançando aqui dentro da igreja, quase morro de aflição. Quando o povo vai passar de um lado para o outro, eles esquecem que isso aqui é Deus vivo. Eles passam de um lado para o outro, tem reverência. Ou passei 10 vezes, faço reverência quantas precisar. Está diante dele. Passa ali diante do Santíssimo, nem sabe diante de quem que eles estão passando. Então, a gente vai observando pela nossa vida, né? Se eu não tomo essas consciências aqui agora, se eu não vou trabalhando dentro de mim, e a gente precisa de pedir ao Senhor Jesus, trabalha em mim. Eu quero, como os reis magos, começar a tomar consciência, primeiro que eu sou peregrino.
Segundo, que eu estou a caminho e me trabalhar. Então o caminho hoje é conversão. É preciso que a gente se converta. É preciso que de verdade a gente deixe de fazer as coisas más. De verdade a gente assuma o caminho do bem. De verdade a gente assuma Jesus como Senhor. Mas isso tem que ser uma decisão de verdade. Porque a nossa conversão, meus queridos irmãos, ela é devagar parando. Nós corremos em função de tanta coisa na nossa vida. Mas quão pouco nós investimos na nossa vida espiritual. E nós temos que investir na nossa vida espiritual. Que é a única coisa que vai permanecer. A única coisa que eu vou entregar diante de Deus na hora da minha morte. Para dar sequência na vida. Porque a vida não vai acabar. A morte não é o fim. Ela não termina. Só vai estar por aqui. Né? Mas nós vamos voltar até Deus nos devolver o corpo, que Ele fala que vai devolver tudo de novo. E Ele fala que a gente nem sente falta dele, mas Ele devolve tudo. O que eu tenho para entregar para Ele na hora da minha morte é o meu espírito, é minha alma. E como é que nós estamos cuidando? Nós temos que de verdade fazer uma opção pelo Senhor. De verdade, eu preciso ir atrás dele de verdade todos os dias. Todos os dias. Porque hoje, quando ela estava falando aqui, a carta de João, que nos manda amar os irmãos. Porque quando eu reconheço que Epifania é a festa da luz, que Jesus vem revelar essa luz no mundo, que é Ele a luz, que é a luz que pode te orientar. O mundo, por mais tecnologia que ele tenha, ele é incapaz de colocar luz na sua vida para te dar uma direção. A única pessoa que pode dar direção na sua vida é o Senhor. O único que pode te mostrar para onde guiar. Só Ele. O dia inteiro nós tomamos decisão. Sei lá, eu mudo para lá, eu mudo para cá. Às vezes as pessoas falam, você acha que vai ser bom mudar para tal lugar com meu marido? Ou eu falo, eu não sei nada. Não sei nem se eu levanto essa cadeira depois dessa conversa. Converse com Ele. Quem é que sabe o final de tudo, o início, o meio e o fim? Só Jesus. Então nós temos que ter a coragem de colocar diante dEle as nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós temos que ter coragem de abrir e fazer uma opção por Deus com a nossa liberdade. Porque Deus jamais vai te obrigar. Jamais. Jamais. Deus não te obriga a nada. Porque Ele não precisa de escravo para amá-lo. Precisa de homens livres que façam a opção de amá-lo. Porque não tem nada melhor nesse mundo que amar a Deus. Não tem. Então, entender isso é um processo de caminhada. Entender a nossa dignidade de filho de Deus. Entender para que somos chamados. Então, como é que eu vou aprender a viver o amor para Deus e aos irmãos? Como é que eu consigo isso? Eu não tenho poder de convencer ninguém. Nem de provar isso para ninguém. Isso é uma atitude que você vai aceitar e vai acolher dentro do seu coração. Então, quando a gente escuta isso e que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará nas trevas. E que aquele que ama o seu irmão está na luz. E que a gente vê o mundo do jeito que está hoje. Pessoas perto de você. Está numa completa escuridão. Você fala, como é que eu consigo, Senhor, levar isso ou revelar isso? Você fala com Ele, não sou capaz. É grande demais, não dou conta. Quem sou eu a poder falar isso com alguém? Não sou capaz. Eu falo, não dá eco, Senhor. Não somos nós. Mas é a palavra dEle, porque o que convence... O que trabalha é a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver uma vida diária de leitura da palavra, de meditar a palavra, que nos alimenta, que nos guia, que nos orienta, não vamos a lugar nenhum. Nem a nossa vida é transformada, nem eu consigo ser um modelo para o outro. Não um modelo de perfeição, perfeito é um só. Mas um modelo que falou, mas ela está fazendo, dá certo, o que ela está fazendo? Ou ela segue a vida de acordo com o que a palavra diz? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, conta quem é o homem e como é que nós devemos caminhar. Está tudo escrito. Mas eu preciso ler e viver. Eu não posso só ler. Eu tenho que ler e viver. Mas depois a gente tem que ter coragem de dar o testemunho para os irmãos. Porque a sua fé me ajuda a caminhar. É assim que a gente vive. É a vida de oração. Que a gente vai experimentando Deus na nossa vida. De entender que aquele menino que nasceu na manjedoura é aquele menino que caminhou até a cruz. É aquele menino que ressuscitou. E esse homem que caminha conosco.
que é Deus conosco todos os dias. Testemunhar isso com a sua vida, entender que Deus é vivo. Caminhar com essa alegria, com essa leveza. O dia que a gente começa a compreender isso, né? Aí a gente consegue, nós não somos luz. Mas a partir do momento que eu amo a Deus e guardo a palavra dele, Deus habita em nós. E nós podemos dar o caminho e revelar quem é a luz. Então a minha vida pode ser uma seta, meio mal acabada, quebrada, mas pode ser uma seta para revelar quem é a luz. Nós podemos conduzir as pessoas até ele. Mostrar para as pessoas que há uma outra saída. Né? Então, num período desse, onde vocês estão encontrando tanta gente desorientada, um mundo tão perdido, nós podemos falar com as pessoas, a gente não desorienta, nós somos filhos da luz. Então é preciso ver, na sua vida hoje, o que está escuro ainda? Às vezes é sua vida afetiva, sua vida familiar, sua vida profissional. O que está escuro? O que na sua vida hoje não revela a luz de Deus? Fala com ele. Não tenha medo. Abra seu coração a Deus. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo de viver uma vida com Ele. Eu digo para vocês, não tenha medo. É o maior presente que um ser humano pode receber. É a consciência de que você não está só. Que você caminha de verdade com Deus vivo. Que não é ilusão, não. É real. Então, viver isto, conversa com Ele, fala, Jesus, isso não está de acordo com a dignidade de filho. Porque às vezes em algumas coisas da nossa vida nós estamos mendigando. Filho de Deus não mendiga. Guardem isso. Não mendiga. Então, olha, coloque seus relacionamentos diante da luz de Deus. Coloque sua vida profissional diante da luz de Deus. Coloque tudo que você tiver diante da luz de Deus. Não tenha medo. Não feche as portas para Ele. Não feche seu ouvido para o convite que Deus faz para nós todo dia. Aquilo que está escrito na palavra, né? Eis que estou à porta e bato todo dia. Se você abrir, mas quem abre somos nós. Eu entro e vou fazer com você uma refeição. E seremos amigos. Pode imaginar o que é que eu poder falar com ele assim, vamos fazer isso? É espetacular poder caminhar com ele. Tudo que você fizer, primeiro já teve o aval de Deus. É diferente. É poder viver uma vida de verdade. A gente já começa a viver o céu antes de chegar lá. Porque já estamos na presença do Altíssimo. Então, quando é que o amor vai ser uma constante na minha vida? Dizem que nós mudamos de humor pelo menos 7 vezes no dia. E Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Ele é sempre bom. Nós, uma hora estamos ótimos, outra hora estamos, né, um veneno querendo matar uns aos outros. Mas como é que eu vou aprender a amar uns aos outros? Quando de verdade eu começar a assumir essa consciência, né? Deixar o amor de Deus andar em mim. Olhar para o outro e falar, é meu irmão. Olhar para o meu irmão de rua e falar, é meu irmão. Deus habita ali, é meu irmão. Eu não posso deixá-lo ali. Eu não posso chegar simplesmente e dar alguma coisa para ele comer. Eu posso ter a delicadeza de perguntar a ele, você está com vontade de comer o quê? É seu irmão. Não deixar para depois, é para agora. Então quando o amor de Deus começar a trabalhar em nós dessa forma, quando a gente começar a ficar muito íntimo de Deus e Deus agir em nós, né, é tão diferente. Aí sim, a nossa luz vai brilhar. Quando Ele fala, brilhe a sua vida, as suas obras, que tudo que você fizer possa brilhar diante dos homens, para que eles possam olhar e glorificar o seu Pai por causa da sua vida. Como é que nós damos conta disso? É só Ele agindo. Como nós não somos incapazes disso. Se a gente não tiver uma vida ali colado em Deus, eu digo para vocês, colado em Deus. Colado. Você falou, mas tem que rezar todo dia? Tem, e é muito, não é pouco não, é muito. Jesus falou, orai sem cessar, é muito. Porque não é brincadeira, tudo nos distrai de Deus. Tudo nos desvia o olhar dele. É impressionante. Como é que o mundo tenta nos seduzir o dia inteiro. A gente tem que estar muito firme, porque toda hora fala, olha isso aqui, fala, epa. Tão bonitinho que ontem eu ganhei um presente lindo no meu consultório, que é o terço de cordas. Você já ouviu falar nisso? Terço de cordas, não? Esse terço foi de Santo Antão. Santo Antão, o pai do monaqueísmo, né? Então é muito antigo. Santo Antão começava a rezar, rezava o dia inteiro. Ele arrumou um barbão, uma corda. Cada vez que ele rezava, ele dava um nó. Para poder ver quantas vezes no dia tinha rezado, né? Então ele rezava, o demônio ia e tirava o nó. Desfazia o que ele fazia.
Aí um dia em sonho, Nossa Senhora apareceu para ele e falou assim: Antão, vou te ensinar a dar um nó, de forma que o demônio não consegue te desfazer. E cada nó forma uma cruz, é a coisa mais encantadora. As freiras do mosteiro, Nossa Senhora Aparecida, e que faz. Mas o terço é lindo, é o terço de Santo Antão. Santo Antão foi um santo que não foi brinquedo, não. O demônio apareceu para ele em forma de Jesus, todo bonito. Antão olhou para ele e falou assim: você não é Jesus, não. Ele falou: sou Jesus. Ele falou: então mostra as chagas. Não tinha chagas, né? Jesus tem as chagas do amor que é eterno, né, gente? As nossas chagas por amor estão nele, né? Santo Antão, o demônio por fim ficou na cruz em forma de uma mulher nua, maravilhosa, para tentar Santo Antão. Santo Antão foi tentado de tudo que vocês puderem imaginar, e ele venceu todas. Mas o homem rezava noite e dia. Ontem eu ganhei o tercinho dele para ver se me inspira a rezar mais um pouco, né? Deve ser essa a razão do presente. Falar: vamos rezar mais, né, Filó? Está precisando de melhorar, né? A conversão, né? Nós precisamos hoje. Porque eu fico pensando, no mundo que está aí, nós estamos vendo o povo assim, descrente, um povo sem esperança, um povo entristecido. Eu falo: gente, sobrou gente aqui, né, que é cristão, né? Nós temos que dar testemunho de um Deus que é vivo. Então, primeiro a conversão começa aqui. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu tenho que ter uma vida de oração, de eucaristia, para que eu possa levantar meu irmão. São cai dois, cai eu e ele. Ele começa a lamentar muito, fala: é muito difícil. Eu falo: é mesmo, é difícil demais. Junta dois lamurianos, caiu os dois. Tem que falar: não, é difícil. Mas quem é o nosso Deus? Quem é aquele que caminha conosco? É assim. Leva a luz. Filó, não tem luz nenhuma, a gente tem um pauzinho de fósforo. Leva até lá, aí ele fala: vamos. Eu creio para nós dois. Eu creio que o nosso Deus não nos desampara. Leia um trecho da palavra, fala: coragem. É assim. Então, da mesma forma que eu fico pensando que Nossa Senhora entregou Jesus nas mãos dos reis magos, hoje somos nós que entregamos Jesus para os nossos irmãos. Falo: deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar quem é Ele. Deixa eu te contar quem é aquele que só acrescenta na sua vida e jamais tira. Deixa eu te colocar aquele que vai iluminar a sua vida, te dar um caminho de luz para você parar de tropeçar desse jeito que você não para de cair. Deixa eu te dar uma luz para iluminar os seus passos. Deixa eu te dar aquele que realmente te trará uma alegria no seu coração, que você não vai conseguir entender. Aquele que vai te dar uma paz que você fala: cai todo mundo e nós estamos firmes. Quem é? É o Senhor. Mas para isso, primeiro ele tem que ser para mim, para que eu consiga revelar para o outro. Mas tudo eu preciso da ação do Espírito Santo em nós. Sem isso, não fazemos nada. Nós não temos poder de convencer ninguém. Nada. E é tão interessante que na passagem de ano a gente estava aqui na igreja, né? Não sei quantos de vocês estavam aqui. Foi uma cerimônia bonita. E veio uma residente minha, veio uma nutricionista, umas meninas novinhas. E veio o namorado dessa menina, que é minha residente. E quando eles estavam saindo daqui, uns amigos ligaram: gente, onde vocês estão? A gente está aqui saindo da igreja. Aonde? Bom Jesus do Vale. O quê? Aconteceu alguma coisa que vocês estão na igreja? Não tem noção, né? Do que significa? Não aconteceu nada. E como dizer, eles falaram comigo no dia seguinte, que nós passamos, eles também estavam trabalhando comigo no CTI. Ô Filó, a gente saiu do CTI, saímos da igreja, a gente não estava nem normal, a gente não sabia nem se estava pisando direito. Porque nós nunca sentimos o que sentimos. Uma paz que a gente nem tinha dimensão do que significava isso. Quando as pessoas começaram a rir, a gente está na igreja e falaram: vocês não sabem o que perderam. Mas aí já deixa uma pulguinha, né, atrás da orelha do outro. O que esse povo foi fazer na igreja? O que será que eles encontraram que eles foram ver lá na igreja? E as pessoas que nos viram comentar do Réveillon na igreja, lá no CTI essa semana, né, que foi sábado e domingo, a gente trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo, falaram: mas então ano que vem nós vamos. Isso desperta um desejo de que nós passamos dentro de casa, até estoura às vezes um champanhe, toma um vinho, mas ficou muito pouco. Depois que você sai daqui, você vai beber, vai fazer o que você quiser, mas depois que você ganha aqui, é difícil ter algo diferente que vai encher mais seu coração. Como eu desejo que vocês façam a experiência de Deus vivo. Hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo algumas graças. A Deus algumas graças. Que Ele devolva para nós o desejo de adorá-lo. Que Ele, porque a gente só adora aquele que a gente
A gente se encanta. Aquele que você reconhece que é algo grandioso demais. Alguém que você fica extasiado com aquilo que ele faz. Então quando a gente olha a natureza, olha as coisas que Deus faz, olha quando ele olha para você e veja o que ele faz. Quando a gente avalia uma criança e fala, olha o que Deus fez, né? Quando eu vejo os milagres que eu vejo ele fazer, eu falo, mas é impressionante como é que ele pode fazer essas coisas. Eu digo para vocês que nem os inúmeros milagres que Jesus fez convenceu o coração daquelas pessoas. Que nem milagre convence o outro. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que venha trabalhar no nosso coração. Então, não tenham medo dele. Não tenham medo de Deus. Se entreguem. Não tenha resistência. Abra de par em par as portas do seu coração. Deixe ele entrar e fala, entra, Senhor. Nós estamos começando um ano novo, que ele seja novo, Senhor. Eu quero de verdade ter uma nova caminhada. Assim como os magos não voltaram pelo mesmo caminho, porque descobriram o seu amor. Nós também queremos ter um contato tão profundo com o seu amor, que nós não queremos mais fazer o mesmo caminho. Nós queremos caminhar diferente, Senhor. Nós queremos andar de verdade, de uma forma que as pessoas olhem para nós e falem, é filha dele. Está reconhecendo? Não, é filha de Deus. Por isso que ela fez isso. Nós temos que revelar ao mundo o cheiro de Deus. Nós temos que mostrar ao mundo que Deus é de verdade. Nós temos que confortar, consolar, acolher. Hoje eu falava com a mãe lá no CTI e entreguei para ela um livro sobre as crianças que nascem com trissomia do 18, que chama Síndrome de Edwards, que é muito grave. E né, se todos nós temos a vidinha contada, deles é mais contadinha. E eles têm muitos outros problemas. Desde não conseguir comer, desde muita cardiopatia, etc. E eu dei um livro para ela e falei, sabe por que eu estou te entregando isso? Porque o lema né, que já se fez um grupo de pais com essas crianças, o nome do livro é Porque Todos os Amores São Perfeitos. A parte humana tem lá seus defeitos, mas a alma dessa criança é perfeita, né? A parte que Deus faz, está tudo certo. Falei com ela, todos os amores são perfeitos. Então a gente acolhe do jeito que chega, mas trazendo para a vida dela, o tempo que viver aqui, a marca do amor, de quem acolhe, de quem transforma a vida, de quem diminui o sofrimento, de quem traz algum alento ao coração. Falei com ela, coragem, vamos viver cada dia que nos dá para ser vivido, mas com a nossa marca. A marca nossa de cristão é qual? Amor, amar, ajudar. Hoje eu batizava uma índiazinha, o nome dela é muito diferente, a tradução do nome dela é doçura. Ela estava descendo para uma cirurgia muito grave de coração, e eu falei com a mãezinha dela, lá na aldeia tem sacerdote? Tem. Também vocês batizam? Batizam? Então vamos batizar ela antes de descer para a cirurgia. E explicava para ela, para os residentes, o que era o batismo. Falei, então vamos batizar. E a hora que eu estava batizando, eu falei com Jesus, a tradução do nome dela é doçura. Se for da vossa permissão, que ela dê conta de tudo que ela vai ter que passar, para que ela também possa ser um pedacinho da sua doçura no mundo, porque o nome dela já se traduz como doçura. Então tenha misericórdia, mãe, eu já estou curiosa para saber o que vai acontecer, como é que ela vai estar. Porque Deus vai fazendo, né? Vai agindo. Que Deus permita que ela consiga viver isso. Mas que a gente, cada um de nós, hoje, quando chegar em casa, não sei quem vai estar te esperando, seja um pedacinho da doçura de Deus, com um sorriso, com um abraço, arrumar uma cama, a dar um copo de água gostosa, a fazer uma palavra delicada, como Deus faria. Leia uma palavra de coragem, de conforto. Aquele que está desanimado, fala, eu estou desorientado, fala, não desoriente, nós temos um Pai que vê tudo, que olha tudo, que sabe de tudo. É assim que vamos ser luz na vida do irmão, levando a luz que carregamos, que é o Senhor Jesus. A maior doçura e o maior presente que alguém pode ter na vida é descobrir que é filho de Deus, e saber que pode clamar e Ele escuta, e saber que pode chorar, que Ele consola, que pode entregar alguma coisa e que Ele vai resolver, que eu posso pedir um colo e que Ele dará, e que se eu falar, apenas me dê a mão, deixa só eu segurar a sua mão, o Senhor me conduza, e Ele nunca soltará a sua mão.
porque Ele é misericórdia, Ele é fidelidade, Ele jamais irá nos trair. Ele vai nos conduzir para o melhor. Guardem.